esses são inscritos desse bloco. Então, com a palavra a deputada Perpétua por... Muito obrigada, presidente. 7 minutos. Quero cumprimentar os colegas parlamentares, o ministro da Defesa, as assessorias da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e da Defesa aqui presente. Ministro, eu gostaria de estar aqui discutindo defesa, mas, infelizmente, a gente está tendo que debater outros assuntos. Eu gostaria de estar aqui discutindo a questão do submarino nuclear brasileiro, que está atrasado no todo o seu cronograma. Isso é um problema para um programa tão importante. Eu gostaria de estar discutindo aqui a Embraer, que está num limbo depois de tudo que aconteceu, a terceira maior empresa de aviação do mundo e que é extraordinariamente importante nas áreas de defesa, mas parece que o governo federal não percebe isso. Mas, lamentavelmente, não está dando para tratar com o senhor assunto de defesa. A gente está tendo aqui que opinar sobre bravatas. Bravatas do presidente da República, que usa indevidamente as Forças Armadas. Bravatas, inclusive, constante das 2 notas da defesa, que, lamentavelmente, saíram. E nós estamos aqui tendo que discutir também a politização dos quartéis, que há, sim, hoje. Não tem como fugir disso. E, ministro, lamentavelmente, os seus posicionamentos reforçam a politização dos quartéis. Eu não precisava lembrar o senhor aqui quem sou eu, sobre a doutrina de Góes de Monteiro. Outro dia escrevi um artigo sobre isso, na defesa das Forças Armadas. Quando ele dizia que era preciso não ter uma política dentro do Exército, eu vou traduzir hoje, nos termos de hoje, dentro da defesa, mas é preciso ter a política da defesa. É preciso fazer essa diferença. A frase não é minha, os senhores conhecem muito mais do que eu, mas eu ouvi pela primeira vez da boca do general Vilas Boas, a quem eu tenho muito respeito e consideração, apesar das controvérsias que se coloca, mas eu tenho muito respeito por ele, e ele fazia questão de lembrar, na comissão, no Exército, que quando a política entra pela porta de um quartel, a disciplina e a hierarquia saem pelas outras, e os senhores sabem mais do que eu, que disciplina e hierarquia é a coluna vertebral do funcionamento das Forças Armadas. Há que se ter o cuidado necessário com relação a isso. Sobre a questão do desfile, no dia da derrota do voto impresso, sim, foi uma derrota grande quando se trata de votação de PEC, porque quem não quer votar numa PEC e não votou pelo outro lado é porque, de fato, queria derrotá-la. Então, foi uma derrota grande. E não se trata de maioria de minoria, é PEC. A derrota foi grande. Então, e se tratando daquele dia do desfile, eu também considero, como alguns colegas aqui, que foi mais uma bravata do presidente, usar aquele desfile. O desfile, aliás, o trabalho aconteceria em Formosa, o treinamento, eu já fui. E acho importante que tenha esse tipo de treinamento. Até aconselho alguns colegas parlamentares irem. Agora, por favor, em Formosa, não é aqui, na frente do parlamento. A forma como foi feita, o presidente usa de forma bravateira e envolve as Forças Armadas no seu projeto anárquico e um pouco mais do que isso, que a gente sabe que o presidente é. Então, não tinha necessidade daquilo aqui. Aliás, o presidente Bolsonaro expôs o país para o exterior e expôs o país internamente à avacalhação, porque ficou parecendo que o arsenal militar do Brasil, com tanta campanha que o presidente fez, era aquele que estava no desfile. Aquilo é uma vergonha. Naquele dia, senhor ministro, eu fiquei envergonhada. Eu recebi várias mensagens de colegas militares de outras forças, de outros países, até bagunçando com a gente, brincando, se referindo ao nosso arsenal militar. Mas o que eu me envergonhei mesmo foi de ver as Forças Armadas tão achincalhadas na internet por conta daquele pífio e bravateiro desfile, dispensável, desnecessário. Aquilo ajudou em quê mesmo? As Forças Armadas. Se fosse um momento importante da vida nacional, o 7 de setembro, onde a gente quer mostrar, aliás, Forças Armadas de país nenhum saem mostrando o que tem. Porque pode dar o inverso do que aconteceu aqui. E aí eu queria dizer o seguinte, ministro, as 2 notas, na minha opinião, desnecessárias, bem desnecessárias. A primeira,
contra o presidente da CPI, que demonstra revolta com as declarações generalizadas no esquema de corrupção, generalizadas palavras da nota. Eu também concordo que não se deve generalizar. Eu também concordo que não se deve dirigir às Forças Armadas, mas se dirigir a membros destas instituições ou de qualquer uma outra que esteja cometendo ilícitos. Agora, a mim estranhou que eu li todos os parágrafos, 5 parágrafos daquela nota, e não vi uma única linha em nenhum dos 5 parágrafos que diga que as Forças Armadas não compactuam, não aceitam e não aceitarão entre seus membros envolvimento com ilícitos e que punirá severamente de acordo com a lei. Eu acho que só isso bastaria para defender ali as Forças Armadas, mas, infelizmente, isso não estava na nota. E ainda sobre a segunda nota do voto impresso, completamente dispensável. O que tem a defesa a ver com isso? Por que o ministro da Defesa, uma nota da Defesa, tem que ficar discutindo voto impresso? Desnecessário. Saiam dessa pauta política. A pauta política não é a pauta das Forças Armadas. Nós precisamos sentar aqui e discutir a real situação das Forças Armadas. Os projetos estratégicos passam por problemas, mas estamos aqui discutindo política, a politização dos quartéis. Não adianta negar, é isso que está acontecendo. E queria encerrar fazendo uma pergunta a Vossa Excelência. A imprensa toda divulgou, agora no mês de agosto, a visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, ou é Jake ou é Jake, não sei exatamente. E lá diz, inclusive, que Vossa Excelência estaria presente numa reunião com o presidente Bolsonaro e outros. E como a gente sabe, essa disputa geopolítica sobre o 5G, e a gente sabe, inclusive, o desejo dos Estados Unidos de não ver o Brasil fazendo nenhum tipo de acordo e negociação com o 5G da Huawei, e a imprensa teria divulgado, aliás, a imprensa divulgou que a reunião teria discutido, inclusive, a participação do Brasil na OTAN, em troca de banir a empresa chinesa. Pergunto a Vossa Excelência, essa reunião de fato aconteceu e aconteceu com esse conteúdo? Muito obrigada. Próximo orador, deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar o ministro, todos os seus assessores. Bom, antes de dar início, quero comentar algumas falas aqui que eu ouvi. Ouvi um deputado dizendo que o presidente, seus apoiadores,